líder do grupo espera pela chegada dos comboios. A interceptação é feita. Os Wolfpacks se organizam ao redor do comboio. Observam de longe cada manobra da sua presa. Nenhum navio escapará. Quarto ato. O fim do Wolfpack. Com a rápida organização dos comboios americanos, as perdas de navios causadas pelos U-Boats caíram rapidamente. Então Dönitz percebeu que os U-Boats seriam melhores aproveitados em outro lugar. Em 19 de julho de 1942, ele ordenou que os últimos U-Boats se retirassem da costa atlântica dos Estados Unidos. E no fim de julho de 42, ele mudou a atenção para o Atlântico Norte, onde a batalha entraria na terrível fase final. Nesse momento, espalhados pelo Atlântico, haviam mais U-Boats que o necessário, permitindo assim que muitos Wolfpack atacassem diferentes rotas de comboio. Frequentemente de 10 a 15 submarinos atacavam em dois grupos, seguindo os comboios de dia e atacando à noite. As perdas aumentaram rapidamente. Em outubro, 56 navios com mais de 258 mil toneladas foram afundados na área entre a Groenlândia e a Islândia. Em 19 de novembro de 1942, o almirante britânico Noble foi substituído pelo almirante Sir Mas Horton no cargo de comandante-chefe do Comando de Aproximações Ocidentais. Horton usou um crescente número de escoltas disponíveis para o Comando de Aproximações Ocidentais para organizar grupos de apoios que eram usados para reforçar os comboios sob ataque. Ao contrário das escoltas regulares, os grupos de apoio não eram diretamente responsáveis pela segurança de qualquer comboio em particular. Essa falta de responsabilidade deu a eles muito mais flexibilidade tática, permitindo aos grupos de apoio deixar os comboios para caçar os submarinos em posições reconhecidas ou identificadas pelo detector de emissão de alta frequência, ou HFFD. Em situações onde as escoltas regulares deveriam voltar para junto dos comboios, o grupo de apoio podia persistir na caçada de um submarino por muitas horas. Uma tática usada pelos capitães britânicos era ficar em cima dos U-Boats e esperar que eles ficassem sem ar, o que forçaria-os a subir à superfície. O clima do inverno trouxe um curto intervalo de batalha entre janeiro e fevereiro de 1943.
Mas, do fim de fevereiro em diante, fortificado pela operação de U-Boats perto de seu auge e por uma falha na ultra-inteligência dos aliados durante as primeiras 3 semanas de março, os submarinos alemães tiveram outro grande sucesso na área central do Atlântico, onde a cobertura aérea dos aliados ainda não tinha alcançado. Havia tantos U-Boats em patrulha no Atlântico Norte que era difícil para os comboios evitar serem detectados, resultando em sucessões de batalhas violentas. Nos 20 dias seguintes, os Wolfpacks, que agora reuniam uma força de centenas deles no Atlântico Norte e Central, causaram tanta destruição que as forças aliadas começaram a ter perdas comparadas com a devastação de 1942. Uma das grandes batalhas da guerra foi travada entre 16 e 20 de março, quando 20 U-Boats atacaram 2 comboios que rumavam a leste, totalizando 100 navios. Com o custo de apenas um U-Boat, os alemães afundaram 21 navios com a capacidade total de 141 mil toneladas. O cenário total em março, no Atlântico Norte, era de 476.349 toneladas, quase 75% do total mundial. 82 navios de um total de 108 foram perdidos nesse teatro. O mais sério de tudo foi que quase 2/3 dessas perdas foram sofridas enquanto se navegava com os comboios. O almirante considerou que esse foi o evento onde os alemães estiveram mais perto de romper com a comunicação entre a Inglaterra e os Estados Unidos. No entanto, essa possibilidade foi passageira. Nos 2 meses seguintes, a ofensiva alemã hesitou rapidamente. A base que levou às mudanças foi fundada em janeiro, quando os líderes britânicos e americanos se reuniram na Conferência da Casa Branca. Churchill e Roosevelt decidiram que a derrota dos U-Boats deveria ser prioridade dos aliados. A liberação da Europa nunca seria possível até que a Batalha do Atlântico fosse vencida. A situação de fornecimento da Inglaterra era tal que se falava na impossibilidade da continuação dos esforços de guerra, já que os suprimentos de combustível estavam particularmente baixos. Parecia que Dönitz estava ganhando a guerra, e ainda nos 2 meses seguintes, haveria uma mudança de sorte. O ponto de virada foi em abril de 1943, quando um comboio de 43 navios mercantes, escoltados por 2 fragatas e 2 navios corvette, foi atacado por um grupo de 30 U-Boats. Embora 13 navios mercantes tenham sido afundados, os U-Boats foram detectados pelo sonar HF-DF e 6 deles foram afundados pelas escoltas e aviões dos aliados. Apesar de uma tempestade ter separado o comboio, os navios mercantes alcançaram a proteção da base com a cobertura aérea, fazendo com que o almirante Dönitz encerrasse o ataque. Em abril, as perdas dos U-Boats aumentaram enquanto o extermínio dos navios caía drasticamente. Em maio, o Wolfpack não mais existia. Os alemães perderam a corrida tecnológica. Nos 2 anos seguintes, muitos navios foram afundados, geralmente com a tripulação, já que as aeronaves eram incapazes de resgatar os sobreviventes, e um submarino poderia afundá-lo imediatamente. Não havia uma única razão para isso, mas muitas defesas foram derrotadas ao mesmo tempo. O que mudou foi uma convergência repentina de tecnologia combinada com o aumento dos recursos dos aliados. A grande área no Atlântico Central, que não era alcançada pelas aeronaves, foi alcançada pelo avião B-24 Liberator, de longo alcance. Na primavera de 1943, a Inglaterra desenvolveu um radar centimétrico pequeno, o bastante para ser carregado dentro de um avião patrulha armado com bombas de profundidade. Uma cobertura aérea maior foi possível com a introdução de um grande número de aviões escolta americanos e mais tarde pelos porta-aviões mercantes ou MAC. Com os Grumman Wildcats voando primeiramente, eles sobrevoavam os comboios providenciando mais cobertura e patrulha por todo o Atlântico. Finalmente, um grande número de escoltas foi disponibilizada, como resultado tanto dos programas de construção americano quanto da liberação de escoltas que estavam ancoradas no norte da África durante novembro e dezembro de 1942. Com os comboios seguramente protegidos, havia recurso suficiente para permitir que os grupos de porta-aviões caçassem agressivamente os U-Boats. Acima de tudo, a quebra do código da máquina naval alemã Enigma permitiu aos comboios aliados escaparem dos Wolfpack, enquanto os grupos de apoio britânicos e os grupos de caças americanos caçavam os U-Boats que se aproximavam dos comboios ou aqueles que eram descobertos pela criptografia do Enigma.
As forças aéreas aliadas desenvolveram táticas e tecnologias para a Baía de Biscaia, que era a rota principal dos U-boats franceses. Com a introdução do League Light, era possível atacar os U-boats que trocavam suas baterias durante a noite na superfície. A vitória foi alcançada com alto custo entre 1939 e 1945. 3.500 navios aliados foram afundados, em um equivalente de 14,5 milhões de toneladas, e com um custo de 783 U-boats alemães. Quinto ato. A Rainha Solitária. O Tirpitz. Era o orgulho da Marinha Alemã desde a época do seu lançamento em 1938. Era o maior navio de guerra do mundo. Naquele dia, o próprio Adolf Hitler foi prestigiá-lo. Em um dia, ouvia-se a voz de Frau von Hossel, filha do almirante Tirpitz, que dava a última declaração de lançamento do couraçado alemão. Befehl des Führers und obersten Befehlshabers der Wehrmacht taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Seis anos depois, o Tirpitz, de 35 mil toneladas, foi atacado na região da Noruega, enquanto os aliados o afundavam com bombas de profundidade. Tirpitz era um navio irmão do Bismarck. Lançado em 1º de abril de 1938, ele entraria em combate em uma maneira semelhante à do Bismarck, como um caçador de navios mercantes, que seria mandado contra os navios mercantes dos aliados do Atlântico Norte. Navegava como caçador de curto alcance com o apelido A Rainha Solitária do Norte pelos noruegueses. Seguindo e interceptando os comboios pelo Ártico, Tirpitz foi mandado para as águas norueguesas e passou mais da metade da Segunda Guerra nos fiordes. Ele participou de 3 ataques ofensivos e na tentativa de interceptar o comboio PQ-12 em março de 1942, na Operação Sport Palast. Um ataque simulado contra o PQ-17 em julho de 1942 na Operação Russell Sprung. E a caça ao Spitsbergen em setembro de 1943 na Operação Sizelin. Ele atuou principalmente como uma frota inteira, reunindo todos os recursos da frota real, e a Grã-Bretanha se decidiu em afundá-lo enquanto estava no porto. Foi preciso várias operações para alcançar este objetivo. A primeira tentativa para destruir o Tirpitz foi uma operação bem arriscada. Como primeira parte da Operação Source, só submarinos leves britânicos planejaram explodir cargas embaixo do Tirpitz em setembro de 1943. O submarino teve que viajar pelo menos 1.609 quilômetros da base, transpor em campos minados, redes de evasão, armas de defesas e postos de escuta dos inimigos. Ao esquivarem-se de todos os perigos, eles finalmente posicionaram as cargas de 4 toneladas embaixo do navio. Elas detonaram 1 hora depois, causando tantos danos que o Tirpitz ficou fora de operação por vários meses. Somente submarinos pequenos foram usados na destruição do Tirpitz. Eles foram a arma mais bem-sucedida. Por anos, a Marinha manteve isso em segredo. Este era o S-Craft, um submarino médio que podia se esquivar de qualquer linha de defesa inimiga. Quando o Estado-Maior decidiu que era a hora da divulgação, os jornais puderam filmar o submarino. Abaixo da escotilha há a sala de mergulho, onde se encontra um compartimento sem água como necessário. Uma câmara com tamanho suficiente para abrigar um homem e uma mina para o ataque do navio inimigo.